Neste episódio, tratarei sobre o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural. Olá, ouvintes! Este é o penúltimo episódio da série Conhecendo o Plano Safra da Agricultura Familiar, edição 2023-2024. Esta série foi elaborada com o objetivo de ser uma ferramenta de ajuda na compreensão do plano e dos seus programas e suas ações. Se você não ouviu os episódios anteriores, recomendo que o faça. Já tratamos do plano, da sua composição e estamos apresentando seus principais programas. Ouvir todos os episódios é fundamental para assim entender a dimensão do plano. Mas agora, vamos ao episódio. A assistência técnica é uma outra política importante dentro do Plano Safra da Agricultura Familiar. A sua importância está relacionada ao caráter de ser ela uma espécie de garantidora da viabilidade técnica dos projetos apoiados com os créditos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, como também da qualidade dos produtos comercializados no PAA. No episódio 3, que tratou sobre o PRONAF, foi apresentado que ele se estrutura em linhas de financiamentos, comuns e especiais. Para melhores informações, escute o episódio 3. Algumas dessas linhas, como a linha A e a linha AC, que são direcionadas para assentados da reforma agrária, a presença da assistência técnica nos projetos é condicionante para a aprovação dos créditos rurais. Sem ela, não há crédito aprovado. Na linha B, que é a linha do microcrédito, quando a operação é feita no âmbito do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, que exige a atuação da assistência técnica rural, o valor do crédito, que é de R$ 4.000 numa operação normal, sem assistência técnica, é elevado para R$ 10.000 para os homens e R$ 12.000 para as mulheres. Em todas as linhas de financiamento do PRONAF, a proposta de crédito pode conter o financiamento desse serviço, caso a unidade produtiva familiar não disponha de assistência técnica gratuita dos órgãos oficiais, estaduais ou municipais. Um outro programa que também condiciona a presença da assistência técnica rural é o Fomento de Inclusão Socioprodutiva, cujo objetivo é apoiar os projetos produtivos agrícolas e não agrícolas das famílias beneficiárias, com crédito não reembolsável e assistência técnica. Neste último Plano Safra, este fomento teve seu valor elevado de R$ 2.400 para R$ 4.600. ATER. ATER. Esta é a sigla para denominar o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural. A importância da ATER está relacionada ao processo de comunicação de novas tecnologias geradas pela pesquisa e também de conhecimentos diversos, todos essenciais ao desenvolvimento rural no sentido mais amplo. Para se compreender o que é assistência técnica rural, precisamos compreender também o que é extensão rural. O termo extensão rural teve origem na extensão praticada pelas universidades inglesas,
na segunda metade do século XIX. Mas somente no início do século XX, com a criação do Serviço Cooperativo de Extensão Rural dos Estados Unidos, estruturado com a participação de universidades americanas, é que se teve a primeira organização institucionalizada de extensão rural. A extensão rural pode ter mais de um entendimento. Pode ser um processo, uma instituição ou uma política. A extensão rural como processo significa, num sentido literal, o ato de estender, levar ou transmitir conhecimentos. Num sentido mais amplo, ser entendida como um processo educativo de comunicação de conhecimentos de qualquer natureza, sejam conhecimentos técnicos ou não. Neste caso, a extensão rural difere conceitualmente da assistência técnica pelo fato de que esta não tem necessariamente um caráter educativo, pois visa somente resolver problemas específicos, pontuais, sem capacitar o produtor rural. E é por ter um caráter educativo que o serviço de extensão rural é, normalmente, desempenhado pelas instituições públicas de até, organizações não governamentais e cooperativas, mas que também prestam assistência técnica. Extensão rural também pode ter o sentido de instituição ou organização. Tenho certeza que já ouviu uma frase semelhante a esta. A assistência técnica rural desempenha um papel importante no processo de desenvolvimento dos agricultores familiares. Assistência técnica e extensão rural na frase refere-se às organizações prestadoras dos serviços de até. A expressão assistência técnica e extensão rural é entendida, neste caso, como a instituição, entidade ou organização prestadora do serviço de até. O termo assistência técnica e extensão rural também pode ser entendido como uma política pública. Neste caso, referimos-nos às políticas de até, planejadas pelos governos federal, estaduais ou municipais. O Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural foi implantado no Brasil ao longo das décadas de 50 e 60, com a criação das Associações de Crédito e Assistência Rural, ACAR. As ACAR eram entidades civis, sem fins lucrativos, que prestavam serviços de extensão rural e elaboração de projetos técnicos para a obtenção do crédito junto aos agentes financeiros. Essas associações foram coordenadas pela Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural, ABCAR, criada em 1956. A primeira associação de crédito e assistência rural foi criada em Minas Gerais, no ano de 1948. 23 ACAR foram criadas até 1974 e, juntamente com a ABCAR, formavam o então chamado Sistema ABCAR, também conhecido como Sistema Brasileiro de Extensão Rural, SIBER. Com a estatização do Sistema Brasileiro de Extensão Rural, que ocorreu em 1974, foi instituída a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e de Extensão Rural, Embrater, sendo uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura. As estruturas das ACAR foram, ano a ano, sendo absorvidas pelos estados no processo de estatização, o que culminou com a criação das empresas ou outras estruturas governamentais de assistência técnica e extensão rural, as EMATES. O sistema ABCAR, ou SIBER, transformou-se
no Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural, Cibrater. O Cibrater passou a agregar também organizações não estatais de ATE. A estrutura da ABICAR foi absorvida pela Embrater, localizada no Ministério da Agricultura, cuja função principal era fomentar e integrar o Cibrater, sobretudo através da capacitação de extensionistas e repasse de recursos de programas federais de apoio ao setor rural. O modelo de serviço de assistência técnica e extensão rural no Brasil é o público e gratuito. Esse modelo teve seu auge na década de 70 e início dos anos 80, e isso aconteceu associando-se à política de crédito rural com a política de pesquisa agropecuária. Entretanto, entre as décadas de 80 e 90, houve um processo de desmonte desse sistema, com a extinção dos seus principais órgãos. Cito alguns fatores que podem ter contribuído para esse desmonte. Reformas econômicas e ajustes estruturais que incluíram cortes de gastos públicos em várias áreas, incluindo a agricultura e a assistência técnica. Mudanças nas políticas agrícolas que deram maior ênfase em políticas voltadas para a agricultura empresarial em detrimento da agricultura familiar, o que afetou o financiamento e o foco da terra. Cortes de pessoal, aposentadorias e falta de contratações, levando à diminuição da capacidade das instituições públicas de ATE de atender às demandas dos agricultores familiares. Nos anos seguintes à extinção da Embrater, houve desorganização de todo o sistema oficial de ATE, provocando nos estados extinções, fusões e mudanças de regime jurídico, sucateamentos e, principalmente, a perda da organicidade da articulação entre as diversas instituições executoras do serviço. As instituições estaduais de ATE, que conseguiram se manter, criaram então a Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural, ASBRAE, isso em 1990. Durante esse período, surgiu o mercado privado de ATE, que envolve os serviços de venda e pós-venda de insumos e equipamentos e de compra de matérias-primas agropecuárias pelas agroindústrias. Seus clientes são, basicamente, médios e grandes produtores rurais, ou seja, agricultura patronal ou empresarial, mas também agricultores familiares, principalmente aqueles integrados às agroindústrias. A partir de meados dos anos de 1990, as ações da sociedade civil organizada, produtores e trabalhadores rurais, extensionistas, entre outros, conseguiram criar novas políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, com o resgate dos serviços de ATE, agora com maior participação de atores privados. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, criado em 2003, passou a ser o principal responsável pelas políticas voltadas para a ATE e, mais recentemente, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. A assistência técnica e extensão rural é um serviço essencial para o desenvolvimento da agricultura familiar. Ela oferece aos agricultores familiares orientações e apoio técnico para melhorar suas práticas de produção, aumentar sua produtividade e reduzir seus custos. Bem, acho que agora temos uma melhor compreensão do serviço de assistência técnica e extensão rural, da sua importância no Plano Safra, mas também para a agricultura familiar.
Na próxima segunda-feira, teremos o 7º e último episódio da série. Este podcast está disponível nas principais plataformas Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e Deezer. Procure por Arthur Podcast, Arthur sem H. Até a próxima segunda-feira. E quem sou eu? Sou Arthur Soares.